Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Terça da Saúde no ar, mais uma semana aqui pela Clube FM, uma parceria sempre da Clube com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E estamos em outubro, claro que vamos falar aí sobre o mês de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, recebendo aqui nos estúdios da Clube mais uma vez a doutora Meire Faria Marques Ayati. Primeiramente, um bom dia especial aí pra galera da Fórmula Certa, meus amigos, a Natália e o Júnior. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube. Mais uma terça super importante com a nossa querida doutora Meire. Bom dia, Júnior. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube, aos amigos e parceiros da Farmácia Fórmula Certa. Bom dia, doutora. É um prazer muito grande ter a senhora aqui novamente. Bom dia, pessoal. Tô adorando vir aqui toda terça, hein? Vou deixar anotado na agenda. Mas é um prazer recebê-la aqui sempre com a gente, falando de um tema super importante para nós mulheres, né, doutora? Eu acho que falar sobre saúde é sempre importante, né? Não importa o tema que a gente vai discutir, mas saúde é um dos pilares mais importantes na nossa vida, né? A gente brinca que quando a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás. Exato. Então todos os temas são importantes e o Outubro Rosa é mundialmente conhecido. A gente não poderia deixar de falar sobre essa campanha tão importante para as mulheres como um todo. Doutora, é tão importante que ainda algumas pessoas são leigas um pouco no assunto. Então explique para nós o que é o Outubro Rosa, o porquê do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele começou, na verdade, nos Estados Unidos, em 1990. Existiu uma campanha, começou com uma corrida, onde as participantes estavam com laços cor-de-rosa, que é o que representa a campanha até hoje, para falar sobre câncer de mama. E aí isso repercutiu mundialmente e hoje no mundo todo, né? Sim. Então, iluminação de monumentos, várias campanhas, sejam governamentais, privadas, mas se fala muito sobre a prevenção do câncer de mama e ele é tão importante porque é ainda uma doença que mata muitas mulheres, não só no nosso país, mas no mundo todo. Para vocês terem ideia, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. Então, 25% das neoplasias em mulheres é por conta do câncer de mama. E além de ser uma doença prevalente, ela também tem uma alta taxa de mortalidade. E isso poderia ser diferente. Se não fosse assim, não teria nem sentido a gente fazer a campanha. O que a campanha recomenda? Prevenção. Diagnóstico precoce. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, é uma doença que tem um tratamento muito mais simples e altas chances de cura, né? Porque quando se fala em câncer, muita gente imagina já um prognóstico fadado ao fracasso, né? Que câncer é igual à morte, que é igual a um tratamento muito intenso. E não é, gente. Mesmo o câncer de mama, existem vários tipos de câncer dentro dessa categoria. Mas quando diagnosticado precocemente, o tratamento é mais simples e a cura é muito mais alta. E é por isso que a gente tem que falar em prevenção. Esse é o objetivo da campanha, alertar as mulheres a procurarem seus médicos, a fazerem uma rotina, pelo menos anualmente, e a partir dos 40 anos, que é a idade mais importante, a gente vai falar um pouco mais sobre os detalhes específicos, mas não tem que esperar sentir alguma coisa. É o que todo mundo imagina, né? Vou no médico quando eu perceber um caroço na minha mama, quando eu sentir um sintoma. Não, gente, é lógico que se você sentir alguma coisa, você precisa ir ao médico para diagnosticar, e nem todo caroço na mama é câncer, tá, gente? Fiquem calmas, aliás, a maioria dos nódulos na mama são benignos, mas o intuito é a gente fazer o exame antes do sintoma. Então, se você faz uma mamografia precocemente, quando ainda é uma microcalcificação, muito antes de ser o nódulo, é ali a nossa maior chance de cura, e o tratamento vai ser mais simples. Por isso que a gente tem que falar tanto de prevenção. Tem algumas mulheres ainda que têm receio de se tocar, né, doutora? Tem algumas ali na hora do banho, que é o que vocês sempre falam, levanta o braço, apalpe, sem medo, né? Faz parte do nosso corpo, do nosso ser, gente. É importante. Doutora, e que fatores podem causar o câncer de mama? Na verdade, a maioria das pessoas imagina que os fatores genéticos são os principais. Isso. Então, quem tem mãe ou irmã que são parentes de primeiro grau com câncer de mama, de fato, tem uma chance um pouco maior de ter do que uma população geral que não tem parentes de primeiro grau. Porém, menos de 20% dos casos de câncer são genéticos. Então, quais são os principais fatores de risco? É o estilo de vida mesmo, que vale para a prevenção de todas as doenças. Então, assim, uma mulher que está muito acima do peso,
a obesidade é um fator de risco importante, o tabagismo é um fator de risco importante, o uso de hormônios sem recomendação médica, sem acompanhamento, também pode aumentar o risco, né? O estresse. Existem estudos já tentando comprovar que o poder do emocional, então assim, mulheres muito deprimidas, mulheres que tiveram, né, uma coisa passada não tratada, têm mais chance de ter. Então, não é só a parte genética. E aí, nessa parte genética, a gente não pode mudar, né? Não tem como deixar de ser filha da minha mãe. Mas, se eu estiver acima do peso e controlar isso, melhorar minha alimentação, emagrecer, eu já diminuo esse risco. Isso é um fator modificável. Se eu parar de fumar, se eu controlar os meus níveis de estresse. Então, prevenção primária, que a gente chama, é tudo aquilo que a gente pode realmente evitar. Prevenção secundária é quando a gente diagnostica precocemente. Então, existem fatores que a gente pode melhorar, como esses, e fatores que a gente não pode mudar, como os genéticos. E aí vem a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. E quanto que a pessoa, a mulher no caso, começa a observar que tem algo de estranho no organismo dela, que ela deve procurar o médico? Bom, então vamos falar primeiro do autoexame de mamas, que é uma forma da mulher descobrir se tem alguma alteração no seu corpo. O autoexame de mamas, ele é um pouco controverso, tá, gente? Por quê? Palpar a própria mama não é uma coisa assim tão simples, né? As mamas são muito diferentes, tem mulheres que têm mais glândulas, que têm mais sensibilidade. Então, algumas têm a sensação que tem vários carocinhos na mama. E dependendo do dia do ciclo, perto da menstruação, a gente percebe que a mama fica mais inchada. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de saber se tem ou se não tem alguma coisa alterada. E aí, muitas mulheres têm receio de fazer o autoexame, que é o que você comentou, e de achar alguma coisa. Outras mulheres fazem, não acham nada e acham que isso é suficiente. Ah, eu palpei, não senti nada, para que eu vou no médico? Então, o que alguns estudos viram? Que o autoexame das mamas, não que ele não seja importante, ele é, e eu vou explicar em que sentido, mas ele não substitui a consulta médica e os exames de imagem, tá? Então, ele tem que ser algo não penoso para a mulher. Então, assim, o que a gente recomenda, na verdade? Observar seu próprio corpo. A gente precisa estar alerta. Sim. No fundo, a gente sabe que tem alguma coisa diferente, né? Então, assim, na hora do banho, você tá ali se ensaboando, na hora de passar um hidratante, você percebeu que tem algo diferente. Opa, é um alerta, vamos conversar com a sua ginecologista. Não que seja uma urgência, que você precise no outro dia, nada de ficar apavorada, porque, como eu disse, a mama muda ao longo do mês, então tem dias que você vai ter essa sensação, e nem todo nódulo é câncer de mama, a maioria não é, inclusive, tá? Mas notou algo diferente, é hora de voltar na sua médica. Ah, mas eu fui faz 2 meses, é só o ano que vem que eu tenho que voltar. Não, notou a diferença, volte, não custa, é melhor ir e descartar qualquer problema, principalmente se você tem mais de 40 anos. Sim. Né? Agora, ficar ali com aquele comprometimento, todo mês, uma semana depois da menstruação, olhar no espelho, apalpe, ver na internet os movimentos, se você se sente confortável fazendo isso, ok, mas não precisa ser, assim, uma tarefa de casa tão importante, você precisa estar alerta, observou algo diferente, procure seu médico. E aí, quais são os principais sintomas, que era a pergunta, né, gente? A principal alteração que leva a gente a pesquisar com exames de imagem é o carocinho. Se você notou um nódulo na sua mama, endurecido, é um sinal de alerta. Saída de secreção pelo mamilo, mas é uma saída espontânea. Também tem mulher que vive apertando o bico do peito, ainda mais quando a mama está sensível. Ai, será que tem leite? O que está acontecendo? A pessoa fica apertando. A gente tem vários ductos na mama e toda vez que você aperta, você estimula que produza outra secreção e aí pode estar saindo. Então, saída espontânea é uma coisa, é aquela que você chegou em casa para tomar banho, tirou o sutiã, opa, meu sutiã está molhado, tem uma secreção aqui. Essa é uma que é um sinal de alerta, tá? Mas ficar apertando o bico do peito toda hora, não façam isso, tá, gente? Não precisa. Mudança na característica do bico do peito. Ele era de uma forma, de repente ele retraiu, ele foi para dentro. Tem muita mulher que tem o bico invertido. Sim. Se é assim a vida inteira, ok, nenhum problema, mas não era, inverteu, é um sinal de alerta. E mudança na característica da pele, então a pele tem uma característica que a gente está acostumado, e de repente uma área da mama ficou com aquele aspecto de casca de laranja, ficou avermelhado, quente, então essas são as principais alterações. E nem um sinal como febre,
Nada. Não. Por exemplo, uma mastite, que é uma infecção da mama, que não acontece só com quem amamenta, tá, gente? É mais comum com quem tá amamentando. Mas pode acontecer em qualquer fase da vida. Geralmente vem com febre, com dor, com calor local. Mas sintomas sistêmicos são mais raros. Geralmente o sintoma que faz a gente pesquisar com exames de imagem são alterações na mama. E todas essas alterações que eu comentei, elas podem ser benignas, tá, gente? Por isso, nada de ficarem apavoradas, mas notou diferença, procure seu médico. É como a senhora nos mencionou, quanto mais cedo, mais precoce, mais fácil de se tratar. Porque é uma doença facilmente tratável, é uma patologia, na verdade, facilmente tratável, quando precocemente, doutora, descoberto? Quando precoce, é muito mais fácil. Então, assim, o tratamento, ele tem várias vertentes, né? Geralmente, ele é cirúrgico, a área acometida, né? A área do nódulo, a área que está com câncer de mama, precisa ser retirada cirurgicamente. E aí vai depender. Em alguns casos, se essa área está muito grande, tem mulheres que têm a mama muito pequena. Então, proporcionalmente ao tamanho da mama, se a área é grande, às vezes precisa primeiro fazer radioterapia, quimioterapia, mas a cirurgia ela sempre vai ser necessária. Nem todas as vezes é preciso tirar a mama toda. Então, quando é diagnosticado no início, tira só o quadrante que a gente fala, que é a região acometida e uma região ao redor, que são as margens livres. E a quimioterapia, ela não é obrigatória todas as vezes. Então, assim, o câncer de mama muito precoce é cirúrgico. Você vai lá, retira aquela pequena área e faz radioterapia no restante da mama para que diminua a chance de voltar. Mas a quimioterapia nem sempre é necessária. E ainda tem mulheres que têm dificuldade em saber como é feito o exame da mama, que é a mamografia. Tem o autoexame e tem a mamografia. Explica um pouquinho para nós, doutora. O mamógrafo é um aparelho específico de raio-x que faz o diagnóstico das alterações neoplásicas da mama. Então, é como se fosse um aparelho de raio-x convencional que a gente faz do pulmão, dos ossos, porém, ele é específico para a mama, então ele tem uma radiação diferente e ele tem umas pás que achatam a mama. Esse é o grande medo das mulheres, de causar dor, porque precisa comprimir a mama para espalhar a glândula e ele poder enxergar. Então, não adianta só tirar a foto da mama, precisa achatar para poder espalhar os tecidos e ter mais detalhes. Dói. Dor, eu falo sempre para as minhas pacientes, é algo tão pessoal. Tem gente que é super resistente à dor e tem gente que nem tanto. Tem mulheres que têm a mama muito sensível, a maioria das mulheres não tem. Então, assim, o desconforto que o exame causa é pessoal. Mas mesmo que ele cause um pouco de desconforto, gente, eu acredito que é um desconforto muito menor do que um tratamento mais agressivo futuro, né? E é uma vez por ano. Certeza. Então, a gente tem que focar nisso, né? A gente já faz tantas coisas que não são assim tão confortáveis, é um exame de 10 minutos às vezes. Então, se preparem. Lógico que se você é uma mulher que ainda menstrua, você sabe que tem um período do mês que a mama está mais sensível, procure agendar logo depois da menstruação, que é um período que a mama está menos inchada, menos dolorida. Se for num dia que está muito sensível, toma um analgésico antes ou tenta trocar a data para um dia não tão sensível, mas não deixe de fazer, não tenha medo. A maioria das mulheres se surpreende. O relato que eu tenho é: nossa, eu fui morrendo de medo, doutora, mas até que foi tranquilo. Não, super tolerável, rapidinho. E é importante fazer todo ano, né, doutora? Todo ano, a partir dos 40 anos. Essa é outra questão, né? O Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, e o Ministério da Saúde, que é o que rege o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, eles recomendam mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, tá? Então, dos 50 aos 69, de 2 em 2 anos. Essa é a recomendação obrigatória pelo SUS, que a paciente não tem dificuldade de agendar o exame, porque ela está dentro desse critério. Porém, por que é assim, gente? A gente está falando de um país continental. Então, são muitas mulheres, tem um custo alto e a taxa de detecção ela é muito mais frequente nessa faixa etária. Então, a maioria das mulheres que tem câncer de mama é entre os 50 e 69 anos. Então, quando se fala em política pública, faz mais sentido fazer na faixa etária que é mais acometida, porque ali ele vai diagnosticar mais. Não que não exista câncer de mama em outras faixas etárias. Então,
o raciocínio deles é esse. Se eu fizer para todas as mulheres a partir dos 40 anos, eu tenho uma população muito grande. E aí o diagnóstico não vai ser tão grande assim, porque dos 40 aos 50 o acometimento é menor e o gasto é muito intenso. Então eles acabam deixando dos 40 aos 50, se o médico solicitar, porque ele notou alguma coisa de exame clínico, se a paciente tem um antecedente familiar, não é aquela coisa assim, porque é super comum, às vezes a gente fala, a própria agente comunitária passou lá em casa e falou, olha, tá na época da sua mamografia. Por quê? Porque ela tá cadastrada entre os 50 e 69 anos, mas não que a mulher não consiga fazer antes disso. Agora, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o que a maioria das sociedades no mundo todo recomendam? Mamografia a partir dos 40 anos, se possível, anualmente. Então, essa é a maior chance de detecção que a gente tem. Uma vez por ano, a partir dos 40, e não parar com 69 anos. Por quê também? A nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? Graças a Deus, né? Com melhoria na qualidade de vida, as mulheres estão vivendo mais tempo e elas continuam tendo câncer de mama depois dessa idade. Lógico que quando ele aparece tardiamente, depois dos 70, ele costuma ser menos agressivo, mas tudo vai depender. Então, o médico é a pessoa que vai realmente te indicar se você precisa ou não, mas de via de regra, se possível, a partir dos 40 anos e anualmente. Tem situações que a mulher precisa fazer antes? Tem. Então, aquelas que têm o fator genético, hereditário, parentes de primeiro grau, mãe ou irmã, isso é parente de primeiro grau. Porque às vezes a pessoa fala, olha, minha tia, avó teve câncer de mama, eu tenho mais risco, eu quero fazer uma mamografia agora. Entendeu? Então, assim, primeiro grau que tem essa questão genética que aumenta um pouquinho o risco, é mãe e irmã. Então, se a sua mãe teve câncer de mama, você vai começar a fazer 10 anos antes da idade que a sua mãe fez o diagnóstico. Por exemplo, minha mãe teve diagnóstico com 45 anos. Então, você não vai começar com 40, você vai começar com 35, tá? Por isso que é tão importante. Eu falo que quando a gente fala, assim, para muita gente, é difícil a gente estipular uma regra. Então, o seu médico, ele sempre vai ser a pessoa mais indicada para dizer o que é o ideal para você, tá? Doutora, hoje está na moda, vamos dizer assim, a prótese de silicone. E tem muitas mulheres que têm um certo receio. A prótese pode ser algo de risco? Olha, nenhum estudo robusto o suficiente comprovou o aumento da incidência de câncer de mama em usuários de prótese de mama, tá? Então, não, ele não é considerado um fator de risco. E mulheres que têm prótese também fazem mamografia normalmente, tá? Não tem perigo, não vai estourar a prótese, fiquem tranquilos, tá? Doutora, hoje, né, é muito comum as pessoas procurarem ajuda, as informações na internet. A gente sabe que nem sempre as informações são positivas. E o que você aconselha para essas pessoas? É o profissional mesmo da saúde que tem que estar lá, prescrever os exames, os autoexames, diagnosticar, porque a pessoa ela é muito assim, visual. Eu vi na internet, eu já tô com isso, já põe aquele mundaréu de coisa na cabeça, e não é assim, né, doutora? O profissional mais confiável é vocês, os médicos. Eu acho que o bom senso, ele tem que ser predominante em todas as situações. Então, assim, eu vejo hoje a oportunidade das pessoas terem informação na internet, em qualquer meio de comunicação. Estamos aqui no rádio, imagina quantas pessoas estão ouvindo o que a gente está falando e aprendendo alguma coisa disso daqui, né? Então, é o que eu disse, informação, quando ela é feita de forma geral, algumas coisas vão servir para você, mas você tem particularidades, individualidades que sempre vai ser associado a um exame clínico, aos seus fatores de risco, ao seu histórico, que o seu médico vai acabar avaliando. Então, use sim da internet para se informar o quanto mais, porque eu acho que a informação realmente muda a vida das pessoas, ela é super importante e bem-vinda, mas tenha bom senso. Nem tudo que está escrito ali serve para você, nem tudo que está ali é verdade, porque hoje a internet é terra de ninguém, né, gente? Qualquer pessoa pode ali gravar um vídeo, escrever um texto e postar, e se aquilo for replicado, vira uma verdade absoluta, que nem sempre é. Então, cuidado com isso. Ontem eu estava conversando com meu marido, né, sobre a importância do rádio. Sim. E gente, é o que eu estava dizendo, eu também trabalho na internet hoje em dia, eu também divulgo informações, mas quando a pessoa vem no rádio, quando ela vai na TV, quando ela está num meio de comunicação que tem mais credibilidade, as informações costumam ser mais confiáveis. Então, assim, cuidado com o que vocês verem na internet, porque tem muito sensacionalismo. E, infelizmente, quanto mais sensacionalista for a informação, mais ela
tem credibilidade. E isso é tão preocupante, porque às vezes as pessoas ficam apavoradas à toa, fazem coisas que não precisam, e aquilo que é importante, que é o básico, geralmente o básico bem feito é o que mais funciona, né? E nada vai substituir uma consulta médica, nada, né? Porque uma notícia divulgada na internet, no rádio, tudo é uma notícia geral, né? Então, uma consulta médica é uma consulta individual. Exato. Né? Uhum. Doutora, deixe uma mensagem para as mulheres do Outubro Rosa, aquelas que estão passando pela patologia, aquelas que tá para receber um exame, o preventivo. Deixe uma mensagem para nós. Eu sei que o diagnóstico de uma doença é sempre muito difícil, não importa qual a doença. A verdade é que todos nós queremos estar gozando de saúde o tempo todo. E aí o medo do que vai vir pela frente, né, de como vai ser o tratamento, ele realmente às vezes paralisa a gente. Então, mulheres que estão me ouvindo e que estão de repente esperando um diagnóstico porque já fizeram um exame, porque notaram uma alteração na mama, confiem em Deus. Façam a sua parte de se tratar, de procurar fazer o melhor que você puder e não se entregue ao desespero, porque tem tratamento, tem cura, tem qualidade de vida durante o tratamento e principalmente após o tratamento. Então acreditem, por mais que você esteja passando de repente por uma fase difícil, porque não dá pra gente dizer que não é difícil fazer um tratamento, sempre é, né? Mas ele passa, ele é passageiro e vai te devolver a qualidade de vida que você precisa. Então confie nisso e não deixe que o medo te paralise, não deixe de fazer os exames por medo do diagnóstico. Isso é extremamente comum. A maioria das mulheres que faz o diagnóstico de uma doença já avançada é porque ficou muitos anos sem ir ao médico exatamente pelo medo de ter uma doença grave. Então isso é super comum. O paciente às vezes chega no consultório assim, apavorado: ai, doutor, eu senti um carocinho. Eu falei: faz quanto tempo? Muito tempo, mas eu tinha tanto medo que eu fui deixando. E faz quanto tempo que a senhora não faz mamografia? 10 anos, 5 anos. Então, assim, o medo ele paralisa. E aí, o tratamento ele ainda vai existir, pode ter chance de cura, mas imagina o quão penoso foi esperar esse tempo todo até saber se era, se não era, até tratar. Então, de verdade, não deixem que o medo paralise vocês, não deixem de fazer a parte de vocês cuidando da alimentação, do estresse. Eu falo muito sobre a importância do autocuidado, né? A mulher tem muito disso, de cuidar de todo mundo, de cuidar da família, de priorizar tudo, menos elas. Não, depois eu vejo, depois eu vou no médico, depois eu me cuido. Só que pra gente cuidar de todos os outros, a gente precisa estar bem em primeiro lugar. Então, não é egoísmo, é um ato de amor próprio mesmo. Então, você tem que ser a prioridade e não deixe de fazer seus exames. Uma vez ao ano é o mínimo, gente. Ginecologista todos os anos, desde a menstruação, a partir dos 40 anos, isso é mais importante ainda, mesmo que você não sinta absolutamente nada, tá? Porque é justamente essa questão, diagnosticar antes mesmo de você estar sentindo, né? Então, faça a sua parte e se algo mudou, acabei de sair do médico, estava tudo bem, volte, porque essa é outra coisa super comum. Ah, mas eu fui agora no médico, acabei de fazer os exames, ano que vem eu volto. Não, mudou alguma coisa, volte de novo e de novo e de novo, tá? Fazer o hoje, né? Vamos fazer o hoje para precaver o futuro, né, exatamente. gente? Um papo muito bacana, muito interessante na manhã de hoje, né? Falando um pouquinho aí sobre a prevenção do câncer de mama, falando do Outubro Rosa, esse tema aí que ganha as mídias nesse mês de outubro. Obrigado, doutora Meire, obrigado, Júnior, obrigado, Natália. Até a próxima semana. Henrique, obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Quem quiser saber mais informações, eu prometi que eu ia responder no ar as dúvidas que apareceram ontem na minha caixinha do inbox. Eu não respondi especificamente, mas estava dentro do contexto que a gente falou aqui. Vou responder todas vocês lá e fiquem à vontade para me mandar. A caixinha de perguntas ainda está lá em aberto, tá? Então, tem coisas que eu consigo ajudar vocês, mesmo sem examiná-las, mas se não foi no médico ainda esse ano, procure já a sua ginecologista, tá bom? Um beijo para vocês, pessoal. Tá certo. Valeu! A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.